Oi, oi, começando mais um estudo. Vamos hoje iniciar o capítulo 2, a página 30 do livro A Matriz Divina. E para esse início, a gente vai respirando, acalmando, esvaziando a mente desse dia de hoje que a gente agradece, nos permitiu chegar aqui hoje, nesse momento de estudo. Então, a gente fecha os nossos olhos e respira fundo. À medida que esse ar vai adentrando, a gente vai sentindo ele percorrer todo o nosso corpo. E à medida que a gente espelha, a gente sente o descanso, a conexão com o aqui e agora, presente tão somente no estudo, nesse momento, nesses minutos que a gente vai dispensar a esse movimento. A gente vai voltando, abrindo os nossos olhos, conectando e direcionando toda a nossa sensação, nosso sentir, a nossa atenção. É o que a gente vai ver, ler e ouvir aqui hoje. Hoje a gente continua com o capítulo 2, abalando o paradigma, os experimentos que mudam tudo. Eu posso começar a ler? Ou alguém se candidata a ler? Aí eu vou começar. Eu vou ler um pouquinho só, tá? Se eu cansar de falar, tá bom? Excelente, muito obrigada. Os primeiros, abalando o paradigma, os experimentos que mudam tudo. Tudo deve ser baseado em uma ideia simples. Desde a descobrirmos, ela será tão irresistível, tão bela que... Deixa eu tentar entender isso aqui. Depois de a descobrirmos, ela será tão irresistível, comentaremos, sim, tão bela que poderia ser diferente, seria isso? É. Poderemos ser enganados de duas formas. Uma é acreditando e no que não é verdade. A outra é nos recusando a acreditar no que é verdade. Soren, um filósofo. Os primeiros raios da manhã lançavam sombras compridas da silhueta das montanhas, sangue de Cristo, que se erguiam atrás de nós ao leste. Eu tinha concordado em encontrar meu amigo José, chamemo-lo assim, aqui no vale, simplesmente para passear, conversar e aproveitar a manhã. Enquanto mirávamos a vastidão de terra que une o norte do Novo México ao sul do Colorado, descortinávamos os muitos quilômetros de campos que nos separavam da grande e profunda grota da garganta do Rio Grande, com suas laterais escarpadas que constituem as margens do rio de mesmo nome. As sálvias do altiplano desértico espalhavam no ar uma fragrância especial naquela manhã. E enquanto andávamos, José comentava sobre a família da vegetação que cobria o terreno. Todo esse campo, disse ele, até onde nossa vista alcança, funciona como se fosse uma única planta. O calor de sua respiração formava pequenas e breves nuvens de vapor a cada palavra que ele pronunciava no ar gelado da manhã. Existem muitos arbustos nesse vale. Ele continuou, e cada planta está unida às outras por um sistema de raízes que escapa à nossa visão. Embora invisíveis aos nossos olhos, enterradas no solo, as raízes não deixam de existir.
O campo inteiro faz parte de uma única família de sálvias. E assim como acontece em qualquer família, ele explicou, a experiência de um membro é compartilhada até certo ponto por todos os demais membros da mesma família. Fiquei meditando sobre as palavras de José. Que bela metáfora para o modo pelo qual nos encontramos interligados uns aos outros e ao mundo em torno de nós. Somos levados a pensar que estamos separados uns dos outros, de nosso mundo e de tudo o que acontece nele. Com base nessa crença, sentimos-nos isolados, algumas vezes impotentes, para alterar as coisas que nos causam dor e que podem provocar sofrimento em outras pessoas. A ironia é que também nos encontramos inundados por livros de autoajuda e workshops que frisam como é intensa nossa interligação, como é poderosa nossa consciência e como o gênero humano realmente constitui uma única e preciosa família. Enquanto José falava, eu não podia deixar de pensar sobre a forma escolhida pelo grande poeta Rumi para descrever nossa condição. Que seres estranhos nós somos, constatou ele. Mesmo sentados no inferno, no fundo da escuridão, tememos pela nossa própria imortalidade. Precisamente pensei, as plantas desse campo não estão apenas interligadas. Em conjunto, elas têm mais poder do que qualquer uma delas sozinha. Qualquer arbusto isolado no vale, por exemplo, exerce influência apenas em torno da pequena área que o cerca. Entretanto, ponha centenas de milhares de arbustos juntos e tudo muda de figura. Juntos, eles alteram aspectos como o pH do solo, de tal modo que garantem a própria sobrevivência e fazem isso o subproduto de suas existências, o oxigênio abundante. Vem a ser o substrato de nossa própria essência. Como família unificada, essas plantas têm o poder de mudar o mundo delas. Na verdade, é bem possível que tenhamos mais em comum com a sálvia do Novo México do que poderíamos imaginar. Assim como elas, individual e coletivamente, podem mudar o próprio mundo, nós também podemos mudar o nosso. Cada vez mais pesquisas têm indicado que somos mais do que simples retardatários cósmicos, passando por um universo cuja construção terminou há muito tempo. Evidências experimentais permitem concluir que, na realidade, criamos o universo ao longo da vida, somando nossa contribuição ao que já existe. Em outras palavras, parece que somos a própria energia da qual o cosmos é formado, bem como os seres que experimentam a própria criação. Isso porque somos consciência, e a consciência, aparentemente, é feita da mesma coisa da qual o universo é formado. Essa é a verdade, essência da teoria quântica. Não, essa é a verdadeira essência da teoria quântica, fonte de tantas preocupações para Einstein, até o fim da vida. Einstein acreditou firmemente que o universo existia, independentemente de nós, respondendo às analogias sobre como afetamos o mundo. E ao comentar os experimentos que demonstram que a matéria muda de comportamento quando a observamos, ele simplesmente declarou: gosto de pensar que a lua está lá no céu, mesmo quando a estou vendo. Embora nosso papel preciso na criação ainda não esteja perfeitamente compreendido. As experiências levadas a efeito no mundo quântico demonstram claramente que a consciência exerce efeito direto nas partículas mais elementares da criação. E nós somos a fonte da consciência. Talvez John Wheeler, professor emérito em Princeton e colega de Einstein, tenha conseguido fazer o melhor de todos os resumos sobre nossa tão recente compreensão desse papel. Os estudos de Wheeler
levaram-no a acreditar que poderíamos viver em um mundo na realidade criado pela própria consciência, um processo que ele chamou de universo participativo. De acordo com isso, com o princípio participativo, diz Weller, não poderíamos nem ao menos imaginar um universo que, de algum modo e por algum tempo, não contivesse observadores, pois os próprios materiais de construção do universo são esses atos de observação participativa. Ele apresenta um ponto central da teoria quântica, quando declara: nenhum fenômeno elementar pode ser considerado um fenômeno até que seja observado ou registrado. Vai fazer alguma observação? Se o espaço é a matriz. Se os materiais de construção do universo são feitos de observação e participação, nossa observação e nossa participação. Qual é a coisa que estamos criando? Para criarmos alguma coisa, primeiramente é preciso que haja algo disponível para usarmos no processo criativo. Alguma essência maleável, que seja o equivalente a uma massa de modelar para o universo. Do que é feito o universo, o planeta e os nossos corpos? Com tudo isso se ajusta em conjunto? Será que nós realmente controlamos alguma coisa? Para responder tal espécie de perguntas, precisamos nos deslocar para além dos limites das tradicionais fontes de conhecimento, a ciência, a religião e a espiritualidade, unindo essas fontes a uma sabedoria maior. É nesse ponto que entra a matriz divina. Não se trata de ela desempenhar um pequeno papel de subproduto do universo, ou de ser simplesmente uma parte da criação. A matriz é a criação. Ao mesmo tempo, ela é o material que compreende tudo, bem como o recipiente para tudo que é criado. Quando penso na matriz dessa maneira, não posso deixar de me lembrar da descrição que o cosmologista Joel Primack, da University of California, em Santa Cruz, fez do instante em que a criação começou. Em vez de considerar o Big Bang como tendo sido uma explosão que aconteceu em algum lugar da maneira como tipicamente esperamos que as explosões ocorram, ele diz: o Big Bang não ocorreu em algum lugar do espaço. Ele ocupou o espaço inteiro. O Big Bang foi o espaço propriamente dito, irrompendo em um novo tipo de energia, como energia. Assim como a origem do universo foi o espaço propriamente dito, manifestando-se energeticamente. A matriz é a realidade em si mesma. Todas as possibilidades sempre em movimento, como a essência duradoura que interliga todas as coisas. A força antes do começo. Os antigos escritos da Índia, chamados Vedas, fazem parte do rol das mais antigas escrituras conhecidas. Alguns estudiosos chegando a acreditar que a coleção possa datar de 7.000 anos. Em um de seus mais conhecidos textos, o Rig Veda, existe a descrição de uma força que fundamenta a criação, a origem da formação de todas as coisas, a força que existia antes do começo. Essa energia, denominada Brahman, é identificada como o não nascido, aquele que em todas as coisas permanece. Mais adiante, o texto torna claro que todas as coisas existem, porque o Uno se manifesta como muitos, o informe que se coloca em muitas formas. Usando outra linguagem, poderíamos pensar na matriz divina precisamente da mesma maneira, como sendo uma força anterior a todas as outras forças. E o recipiente que contém o universo como um modelo para tudo o que acontece no mundo físico. Como é a substância do universo? Fundamenta o modelo para... Como é a substância do universo? Fundamenta o raciocínio
de que existiu desde o começo da criação. Sendo esse o caso, a questão que vem à baila é: por que os cientistas só agora encontraram provas da existência da matriz? Essa excelente pergunta é a que sempre faço em todas as oportunidades que surgem aos cientistas e pesquisadores que investigam esse campo. Em todas as vezes que formulo a pergunta, a resposta é tão semelhante que quase posso prever o que vai ocorrer. Primeiramente, sou olhado com um olhar de descrença, de quem custa acreditar que eu esteja afirmando que a ciência deixou passar despercebido. Continue agora, que eu estou sem folha. Primeiramente, sou olhado com um olhar de descrença, de quem custa acreditar que eu esteja afirmando que a ciência deixou passar despercebido algo tão importante como o campo de energia que interliga todas as coisas. Em seguida, a discussão se volta para equipamentos e tecnologia. Simplesmente não tínhamos a tecnologia necessária para detectar um campo tão sutil. É a forma que a resposta toma normalmente. Ainda que para isso possa ser verdadeiro até certo ponto, pelo menos durante os últimos 100 anos, tivemos a capacidade de construir detectores que nos dizem que a matriz divina, ou o éter, ou a rede de criação, ou qualquer outro nome pelo qual queiramos designá-la, realmente existe. Corresponde mais à realidade afirmar que o grande obstáculo para a descoberta da matriz divina foi a relutância da corrente científica principal em reconhecer a sua existência. Essa força primordial de energia fornece a essência para tudo o que experimentamos e criamos. Ela retém o segredo dos mistérios mais profundos sobre quem somos, bem como a resposta às mais antigas questões sobre como funcionam as coisas aqui neste mundo. 3 experimentos que mudam o mundo. A história verá o último século como o da descoberta, como o século de uma revolução científica. Pode-se argumentar com alguma razão que as descobertas mais importantes, que ficaram sendo alicerces de disciplinas inteiras, ocorreram ao longo dos últimos 100 anos. As descobertas dos pergaminhos do Mar Morto de 1947, passando pelos duplos helicoides do modelo do DNA de Watson e Crick, até a tecnologia da miniaturização da eletrônica de microcomputadores, o século XX foi um século sem precedentes em termos de avanços científicos. Muitas descobertas surgiram tão rapidamente que nos deixaram zonzos, ainda que elas tenham aberto a porta para novas possibilidades. Ainda não fomos capazes de dar uma resposta à seguinte pergunta: o que essa informação significa em nossa vida? Assim como o século XX foi a época da descoberta, podemos pensar o século XXI como um período destinado a dar significado às nossas descobertas. Muitos cientistas, professores e pessoas importantes de hoje em dia estão engajados nesse processo. Ainda que a distância de um campo de energia universal tenha sido teorizada, visualizada, descrita em muitos textos e imaginada durante um bom tempo, apenas recentemente foram feitos experimentos provando, de uma vez por todas, que a matriz existe. Entre 1993 e 2000, uma série de experimentos sem precedentes demonstrou a existência de um campo subjacente da energia
banhando o universo. Para fins deste livro, escolhi 3 que ilustram de maneira clara o tipo de estudo que redefine nossa ideia de realidade. Enfatizo que esses experimentos são apenas representativos, pois existem outros relatados com resultados semelhantes e, aparentemente, em bases diárias. Ainda que tais estudos sejam fascinantes, o que realmente me interessa é o pensamento por trás de cada investigação. Por exemplo, quando os cientistas projetam experimentos para determinar a relação entre o DNA humano e a matéria física, podemos ficar absolutamente seguros de que uma importante mudança de paradigmas está prestes a ocorrer. Digo isso porque antes de experimentos provarem que tal relação existia, a crença comum era de que todas as coisas do mundo eram separadas uma das outras. Assim como víamos cientistas da velha escola afirmar claramente que se algo não pudesse ser medido, era porque esse algo não existia. De maneira semelhante, antes da publicação dos experimentos a seguir, acreditava-se que se 2 coisas estão fisicamente separadas, uma não exerce efeito algum sobre a outra. Não existiria a menor conexão entre elas. Mas essas convicções mudaram nos últimos anos do século. Foi nessa época que o biologista quântico Vladimir Poponin relatou a pesquisa que ele e seus colegas, incluindo Peter Garyaev, estavam fazendo na Russian Academy of Science, em um artigo que apareceu nos Estados Unidos em 1995. Os 2 cientistas descreveram uma série de experimentos indicando que o DNA humano afetava diretamente o mundo físico, por meio do que eles acreditavam ser um novo campo de energia, um campo que unia o DNA ao mundo físico. Minha impressão é que o campo com que eles acabaram trabalhando não era realmente novo, no sentido mais verdadeiro da palavra. O mais provável é que esse campo sempre tinha existido, simplesmente nunca tendo sido reconhecido pelo fato de ser uma forma de energia para a qual ainda não existiam equipamentos adequados de medição. O Dr. Poponin visitava uma instituição norte-americana quando esses experimentos foram repetidos e publicados. O quanto esse estudo de DNA Plankton Effect nos dizia acerca do nosso mundo, talvez esteja mais bem resumido nas próprias palavras de Poponin. Na introdução de seu relatório, ele diz: acreditamos que essa descoberta tem uma enorme importância para a explicação e a compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes a fenômenos de energia sutis, inclusive de muitos fenômenos de curas alternativas observadas. Mas, afinal, o que realmente Poponin está dizendo aqui? O experimento 1 descreve um efeito ilusório. E o que esse efeito nos conta a respeito de nossa relação com o mundo, com o nosso semelhante e com o universo além de nós. É totalmente voltado para nós e para o nosso DNA. Experimento 1. Alguém falou? Não? Experimento 1. Poponin e Garyaev projetaram seus experimentos pioneiros para testar o comportamento do DNA em partículas de luz, que são os fótons, a matéria quântica de que o nosso mundo é feito. Primeiramente, eles removeram
todo o ar de um tubo especialmente projetado, criando o que entendemos como sendo o vácuo. Tradicionalmente, o termo vácuo transmite a ideia de que o recipiente onde ele existe está vazio. Mas mesmo com o ar removido, os cientistas sabiam que alguma coisa permanecia dentro dele, os fótons. Usando o equipamento de energia de engenharia elevada, de elevada precisão, os cientistas mediram a localização das partículas dentro do tubo. Queriam determinar se as partículas de luz estavam espalhadas por toda a parte, se tinham aderido às laterais do vidro, ou se talvez tinham ficado aglomeradas em uma pilha no fundo do recipiente. O que eles encontraram não causou surpresa alguma, logo no início. Os fótons estavam distribuídos de uma maneira completamente desordenada. Em outras palavras, as partículas estavam em todo o interior do recipiente, precisamente como Poponin e sua equipe esperavam que elas estivessem. Na parte seguinte do experimento, amostras de DNA humano foram colocadas no interior do tubo fechado, juntamente com os fótons. Na presença do DNA, as partículas de luz assumiram uma atitude que ninguém previa. Em vez do padrão de distribuição espalhada que a equipe havia notado anteriormente, as partículas se organizaram de uma maneira diferente na presença do material vivo. O DNA está irrefutavelmente exercendo uma influência direta sobre os fótons, como se estivessem imprimindo padrões regulares a eles por meio de uma força invisível. Isso é importante, uma vez que não existe absolutamente princípio algum na física convencional que justifique tal procedimento. Apesar de a experiência ter sido conduzida em ambiente controlado, a observação do DNA, essa substância que nos constitui, possibilitou que fosse documentado o efeito direto que ele exercia sobre a matéria quântica que constitui tudo no nosso mundo. A próxima surpresa ocorreu quando o DNA foi removido do recipiente. Havia razões de sobra para os cientistas que participavam do experimento acreditarem que as partículas de luz voltariam a ser vistas naquele estado inicial de espalhamento por todo o tubo. Depois do experimento de Michelson-Morley, descrito no capítulo 1, nada na literatura tradicional sugeria que qualquer outra coisa pudesse ocorrer. Entretanto, em vez disso, os cientistas presenciaram uma ocorrência muito diferente. Os fótons permaneceram ordenados exatamente como se o DNA ainda estivesse no tubo. Em suas próprias palavras, Poponin descreveu a luz como exibindo um comportamento surpreendentemente contraintuitivo. Depois de verificarem os instrumentos e os resultados, Poponin e seus colegas enfrentaram a tarefa de achar alguma explicação para o que tinham acabado de observar. Uma vez que o DNA tinha sido removido do tubo, o que poderia estar afetando as partículas de luz? Será que o DNA deixava alguma coisa para trás, alguma força residual com poder de união depois da remoção da matéria física? Ou será que algum fenômeno ainda mais misterioso estava acontecendo? Estaria o DNA e as partículas de luz ainda conectados de algum modo e com alguma intensidade além da nossa capacidade de detecção, ainda que estivessem fisicamente separados e não ocupassem mais o mesmo tubo?
Em seu relatório, Poponin escreveu que ele e seus pesquisadores foram forçados a aceitar a hipótese de trabalho de alguma estrutura nova de campo fora excitado. Como o efeito parecia estar diretamente relacionado à presença do material vivo, o fenômeno foi denominado efeito do DNA fantasma. A nova estrutura de campo de Poponin aparentava ser surpreendentemente semelhante à matriz, que Max Planck havia identificado 50 anos antes, juntamente com os efeitos sugeridos pelas antigas tradições. Resumo do experimento 1. Esse experimento tem importância por vários motivos. Talvez o mais óbvio deles seja o fato de nos mostrar claramente que existe uma relação direta entre o DNA e a energia da qual o mundo é feito. Dentre as muitas conclusões que podemos tirar dessa poderosa demonstração, duas são garantidas. Como resultado de experiências sob estrito controle de condições laboratoriais, talvez pela primeira vez, surgiram provas das poderosas relações que as antigas tradições já consideravam sagradas há muitos séculos. O DNA mudou o comportamento das partículas de luz, a essência do nosso mundo. Assim como nossas mais prezadas tradições e textos espirituais já nos informavam há tanto tempo. O experimento validou o fato de exercermos um efeito direto sobre o mundo que nos cerca. Muito além da autoilusão e de animismos da nova era, trata-se de um impacto real. O efeito do DNA fantasma nos mostra que, sob as condições certas e usando equipamento adequado, essa relação pode ser documentada. Examinaremos novamente esse experimento na última parte desse livro. Embora esse experimento se sobressaia por si só como uma demonstração revolucionária e explícita da conexão entre a vida e matéria, é dentro do contexto de dois experimentos descritos a seguir que o efeito do DNA fantasma assume sua maior significação. Paramos aí, né? Podemos. Paramos aí, porque a gente pode fazer um comentáriozinho e já está chegando a hora aí, né, Melissa? Isso. Tem que fazer minha anotação. Vamos lá, vamos ver o que vocês anotaram aí. Aqui a gente. Aqui nesse experimento. Minha câmera sumiu. Olha. Nesse experimento 1, a gente vê como fica claro para nós o poder, né, a força, da intervenção, né, que a gente exerce sobre, né, os ambientes que a gente convive, né? Por onde a gente está. É a sensação que a gente percebe quando a gente está com a pessoa, aquela sensação que não é normal diariamente, quando chega perto de alguém, perto de alguma coisa, quando a gente sente, né, o bem-estar, o mal-estar em algum lugar. Essa questão e como a gente também pode influenciar, como a gente pode não, como a gente influencia com a nossa presença, a nossa, né, energia, a nossa vibração sobre as coisas. Muito bom. Eu achei muito
muito forte o título lá, quando fala assim, abalando o paradigma. Porque, na verdade, hoje, o que nós estamos vivendo é isso. É como se nós estivéssemos abalando os paradigmas que já existem no mundo, que já foram criados, e tudo que parece que o que a gente o que está trazendo de novo agora, que não é tão novo, que é antigo, mas que estava escondido e agora está vindo à tona, é como se a gente estivesse querendo derrubar todos os paradigmas que já existiam no mundo, como se isso fosse realmente algo que fosse muito novo, mas que agora que está ficando claro para nós, né? Eu lembrei dos últimos comentários que nós fizemos, que às vezes a gente não pode nem comentar com outras pessoas, porque nós já somos atacados só de comentar. Mas é isso, é porque estamos abalando os paradigmas. Estamos trazendo algo novo, diferente e transformador. E aí, lá no segundo parágrafo, o primeiro e o segundo parágrafo que contou lá sobre a questão das raízes que se conectam das plantas, eu lembrei bem dos movimentos sistêmicos, porque é exatamente isso que acontece, né? Quando estão unidos, quando as raízes estão juntas, elas vão se conectando, e um movimento que uma pessoa faz dentro de um sistema familiar, ele modifica e ele tem ação em todos os outros membros. Então, é como Reflete, né? Reflete. reflete em todos os outros. Nós fazemos, por exemplo, um movimento sistêmico e ele vai afetar pessoas da nossa rama, do nosso sistema familiar que estão lá atrás, que estão longe, ou que a gente, né, que estão muito distantes da gente, mas que estamos energeticamente conectados. Me remeteu muito a isso, né? Sim. E essa semana eu recebi muitas mensagens com um desenho de uma árvore e assim em cima como também embaixo. Aí mostrava a imagem da árvore e embaixo as raízes, tanto quanto do mesmo tamanho de proporção, né? As raízes, tanto quanto o que está por fora. O invisível do tamanho do visível. Uhum. Como o exemplo que foi nos dado, né, da sálvia, né? Do campo, né, que ele fala. Tudo que a gente vê é uma planta só. E elas se conectam e diante do nosso olhar, quando a gente olha para um pasto, uma paisagem, aquilo tudo é realmente, aos nossos olhos, é um tapete, né? É uma comunicação só. Uhum. E eu não sei se vocês entendem assim, igual quando ele coloca assim, o espaço é a matriz. A matriz é essa forma que é de onde tudo foi criado e gerado, é de onde sai tudo. Tudo tem a mesma forma. As nossas veias têm a mesma forma das nervuras de uma folha, os mesmos materiais que formam uma planta, e que várias outras coisas. A água, o fogo, a terra, né? Então, a matriz divina, eu entendo como a matriz divina o próprio Deus. É essa força maior, que é a força criadora e é o espaço onde tudo está inserido. Desde quando começou nós lemos esse livro, eu sempre pensando que a matriz divina é uma só, é Deus. E que nos conduz. Essas interpretações eu só consigo, eu tenho muita dificuldade. Sempre tive, mas leio várias vezes, eu consigo, às vezes, captar alguma coisa. Então, para mim interpretar, eu só consigo interpretar a partir de uma mensagem de vocês. Mas hoje, a hora que estava lendo o começo do livro, nós começamos a ler, exatamente o que você falou da constelação, eu consegui analisar dessa forma, que é uma coisa buscando a outra, não tem como separar. Não é mesmo separado. E aí esse livro, eu não sei a data desse livro, a escrita desse livro, que esse autor escreveu. Você sabe a data? É bem antigo, lá no início tem. Tá. Você viu o que ele falou lá de workshop? Sim. Você já viu tanto de mensagem? A Maílice acabou de falar aí agora que ela recebeu mensagem essa semana de árvores, né, com raízes.
Mas o tanto de mensagem mais ou menos parecido com o que nós estamos estudando, que nós estamos tendo visões, mas não é de qualquer pessoa, não é o vizinho meu mandando uma mensagem. São pessoas que são estudadas, que estão estudando. Não estou sabendo, não estou falando que nós somos melhores ou maiores do que ninguém, não. Mas são pessoas que estão buscando essa informação. Quando eu passo uma mensagem para você, para vocês no grupo, é de um amigo meu de infância. Ele é mágico, médico e escritor. E ele manda mensagem para mim quase todos os dias e posta no Instagram dele. Ele me fez um convite há uns 3 anos atrás para me fazer uma pós-graduação em Vitória da Conquista. Ele dá aula lá uma vez por mês. Neurolinguística, neurociência voltado para as vendas. Eu falei, nem pensar, eu não vou te enfrentar numa aula de neurociência voltado para a venda. Adoraria fazer essa pós-graduação, mas eu não sou nem doida de te enfrentar. Porque você vai me fazer bode expiatório, você vai me colocar lá na frente, você vai fazer apontar dedo para mim, pela nossa amizade de infância. E aí ele falou, não, eu não vou fazer isso com você. Eu falei, vai sim, porque ele é muito inteligente. E ele me fez esse convite, mandou para mim a inscrição da pós-graduação, e eu corri igual o diabo corre da cruz. Agora estou eu estudando um pouquinho, entendeu? Aí vim aqui agora de física quântica, né? E eu podia ter feito, mas eu ia tomar muito couro naquela época. Então, hoje, talvez eu... Mas está julgando o tempo todo, mas não são qualquer pessoa, são pessoas estudadas. Paulo Vieira, e assim por diante. São pessoas que têm estudado e estão jogando frases positivas em cima disso aí para a gente, dando um alerta. Eu acho que isso é um sinal, é um alerta de paradigmas, entendeu? Com certeza. Nada acontece por acaso. Não Nada é por mesmo. acaso. Não E é. existem campos de energia. E o que acontece com a gente? Se a gente ficar 3 minutos vibrando alguma ideia, e nós estamos aqui vibrando essa energia de estudo, o que acontece conosco? Nós somos sugados por um campo que está vibrando a mesma coisa. E então, o que acontece? Nós nos conectamos com outras pessoas que estão nessa mesma vibração. Então, nós recebemos mensagem, aparece para nós várias coisas que estão conectadas com aquilo que a gente está estudando. Porque o campo de vibração, ele suga a gente, é como se fosse um imã. E sem contar com a inteligência artificial também, né? Que é tudo interligado, e aí vem para cima da gente. E pode observar que aquelas pessoas que vibram, por exemplo, escassez, elas são sugadas para campo de outras situações e pessoas que também vibram escassez. Eu recebi uma mensagem sobre isso hoje. Mandaram para mim, eu vou mandar para você. Quem reclama de miséria só vai ter miséria. Exatamente isso. Eu recebi isso hoje. Então, quando a gente está recebendo algo, a gente pode observar que nós estamos vibrando aquilo, porque se nós estamos sendo sugados por aquele campo, é porque nós estamos vibrando aquilo ali também, né? Então, que bom. Agora, quando chega lá naquela parte que fala assim como a origem do universo foi o espaço propriamente dito, manifestando-se energeticamente, a matriz é a realidade em si mesma. Todas as possibilidades sempre em movimento, como a essência duradoura que interliga todas as coisas. E quem já ouviu falar e quiser saber mais sobre a questão do Big Bang e sobre essa força do que é físico aqui na Terra, dessa transformação do espaço, tem um livro que se chama O Segredo da Flor da Vida. Eu até tenho ele também em PDF, mas ele é super interessante, explica claramente essa situação, o que aconteceu com o universo para que nós chegássemos nessa densidade que nós estamos hoje. Tá? Você chama o livro? O Segredo? O Segredo da Flor da Vida. Você vende esse livro no PDF? Não, eu tenho ele. Se você quiser ler, eu te passo. Tá? Só que é um livro que não é para qualquer pessoa ler. É só quem está nessa caminhada, quem já tem um certo nível de conhecimento sobre esse assunto é que vai ler esse livro. Senão,
Mentira. Você já viu, né? É igual um tempo atrás, se você escutasse falar do Big Bang, você ficava doida, Uhum, né? sim, E você não pode falar com ninguém dessa história. Não dá para conversar com ninguém. pois é. E agora, esse livro que eu estou falando, ele esclarece muitas coisas, mas é para a gente transformar isso e saber como que a gente leva isso para as pessoas, porque com as palavras que a gente usa aqui, não é nem qualquer grupo que a gente usa, né? Não, Como um pouco falou do Big Bang aí, foi a própria matéria ocupando o próprio espaço que causou a explosão. Então, né? Então assim, é o campo que foi, né, cometido pela a própria matéria em si, ocupou todo o espaço. E aí houve essa fragmentação, essa explosão que deu essa fragmentação. É exatamente isso. E aí E eu volto aqui. Ah, Não, que eu ia ler aqui a frasinha que a Cristina começou, né? Nós começamos o texto. Tudo deve ser baseado em uma ideia simples. E depois daí descobrirmos, ela será tão irresistível, tão bela, que comentaremos entre nós se não poderia ser diferente. Ou seja, vai ser irresistível. Uma vez que a gente começa essa busca por essa conexão, essa quântica, esse campo, é algo tão belo, é tão assim enriquecedor e esclarecedor e é irresistível. e não para mais. Não tem como. e aí, reforça para nós a questão do DNA que ele coloca aí, que o DNA, apesar de todas as pesquisas e estudos, eles conseguiram o quê? Colocar, que eles conseguiram identificar do nosso corpo, foi uma parte mínima do nosso DNA, eu acho que me parece que 8% do DNA que já é estudado e conhecido pelos cientistas e que determinam doenças, explicam doenças, remédios do nosso DNA. Mas e os 92% que eles falam que é DNA lixo? O que é isso? O nosso corpo é feito só de 8%? Então, esses 92% de DNA que eles não conseguem identificar é o quê? São as memórias, porque nós somos memórias, né? Tudo em nós são memórias deixadas do DNA dos nossos ancestrais. Então, nós temos um DNA, mas que é composto por memórias que existem dentro de nós. E esse experimento aí, esse experimento 1, deixa claro para nós que, se o DNA é colocado, o que é criado, a criação do universo, do que nós somos formados, eles sentem a presença e a nossa observação, a observação do DNA que está lá presente. E uma vez você olha para alguma coisa de forma diferente, você muda completamente a visão daquilo e isso permanece transformado. E cada vez que você olhar para ele, ele vai ter um comportamento diferente. É igual você ler um texto bíblico, por exemplo. Cada vez que você faz a leitura, você tem um olhar diferente, uma observação diferente, e ele se modifica para você. E foi isso que ele provou ali para nós. No movimento sistêmico, por exemplo, quando vem à luz algo que estava inconsciente, e você olha para aquela questão, quando você observa aquela questão, e ela vem à tona, ela se transforma. Ela se transforma naquele momento e permanece transformada, porque ela não volta a ser o que ela era antes. Os 92%, não foi hoje essa aula, sobre esses 8%, né? Que eu não escutei, não é isso, né? Na aula anterior, né? Não, eu estou comentando, eu estou trazendo essa informação. Tá. Esses 92% é coisas ruins? É isso memórias. Mesmo? Não, são nossas memórias. Memórias que positivas, as negativas fazem doença, né? Traz as doenças, né? Não, eu estou falando do DNA. Não é essa relação, não, Cris. Ah, tá. Esses 8% é o que os cientistas conseguiram comprovar que nós somos formados pelo DNA. Mas esse DNA, eles só conseguem identificar 8% do que nós somos formados. Mas o restante, eles falam que é DNA lixo, quer dizer, não existe. Como se não existisse. Mas hoje nós já sabemos que esses 92% são as nossas memórias.
São elas que determinam nossos movimentos, a nossa vida, que determinam tudo, na verdade, inclusive a doença. Ah, tá, nossas memórias. Essas memórias, exatamente. Mas depois eu trago algo mais profundo sobre isso. Nós vamos Ok. liberar a Melissa, porque hoje já tem que sair correndo, né, Melissa? Hoje só termina amanhã. Tá. Sexta-feira passada eu saí, eu quero te agradecer, Alessandro, que a gente vem falando aqui, que nós temos que saber separar com quem nós estamos conversando e dar atenção. Então, eu tive uma conversa com várias pessoas sexta-feira passada no encontro, e eu tô assim, meu Deus do céu, a Alessandra tinha que estar aqui para me socorrer. Sabe, conversas fúteis que não levam a lugar nenhum, mas que você tem que fazer sorrir, né? Ser educada, lógico. E eu conversei com todo mundo, bati papo, sorri, brinquei, mas eu só lembrava do grupo. Eu falei assim, tá bom, vamos conversar, vamos conversar. Ouvir, né? É, Ouvir. ouvir, bater papo mesmo e sair, entrar na conversa das pessoas e não tem outro jeito, não. Ô, Cris, quando a Alessandra fala, né, dessas memórias, a gente pode, nesse final do texto do experimento 1, foi quando eles se referiram a esse DNA fantasma. Ou seja, tirou o DNA do experimento, a matéria, ainda assim continuou surtindo efeito sobre os fótons dentro do tubo. É a memória que o DNA continuou, a memória, né? A matéria, o DNA saiu, né? Mas a memória dele ficou ali fragmentada, ficou ali naquelas células, né? Nos fótons ali que continuaram a manter a posição dentro do experimento. Isso, tirou o físico, tirou a matéria, mas a memória ficou lá, porque os fótons permaneceram. Na posição. Isso aí, exatamente. Aqui no experimento 1, né, eles identificaram isso aí como o DNA fantasma. É um fantasminha lá olhando para os fótons, aí eles se sentem observados. Que aí eles, né, terminam aí, a última frase que a gente leu, ó, é dentro do contexto de 2 experimentos descritos, né, no experimento 1, a seguir que o efeito do DNA fantasma assume sua maior significação. É aonde vai estar, né, mostrando para Saiu a parte física e entrou a memória. isso. Então, quer dizer, não existe espaço vazio. Tudo está ocupado por memórias, pelo físico, pela matéria, e o espaço tem as memórias. Então, não existe espaço vazio, que mesmo quando eles tiraram o ar de dentro do tubo, ainda acharam que o tubo estava vazio, mas não estava vazio, porque lá dentro tinha os fótons. O que é o fóton? É o que constitui o universo, que forma o universo. É luz, partículas de luz. Quando a gente fala, né, da constelação, nós não sofremos os traumas, né? Nós não sofremos os experimentos que antecederam a nós, mas o DNA fantasma, né, vamos dizer assim, consiste em nós, existe em nós, porque a gente continua repetindo o padrão que nós não vivenciamos, nós não experimentamos aquela experiência do passado, de alguém da nossa... É isso mesmo, só não consegui expressar isso mesmo. A sensação que eu tive, que eu entendi, foi isso mesmo. O DNA fantasma, os 92%, é a parte que nós não conseguimos fazer, não está em nós. Nós estamos trazendo isso. Isso, que chegou. Carregando. Isso aí. E o cientista não conseguiu chegar nisso. Mas muita gente já sabia. Isso aí. Delícia. Produtivo dia de hoje. Isso. Então, ó, beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Beijo, galera. Até a próxima. Até a próxima. Anota aí, continuação, experimento 2. E coloca lá para nós a gravação. Tá bom. Beijo. Tchau. Boa reunião. Obrigada. Acho que eu tenho que encerrar primeiro, né?